Olá, bom dia a todos. Estamos iniciando mais um comentário de abertura, mais um bate-papo de abertura. Eu sou Ronaldo TG. Estamos substituindo o Collor nas suas merecidas férias. São 9 horas e 39 minutos. Quem estiver assistindo, se puder me dar um retorno, se o som tá bom, se a imagem tá tudo em ordem, só para não ter que parar no meio. Começo do dia, valeu colmeia, valeu pedacinho. Começo do dia, os futuros operando em leve baixa de 0,24, 0,23. Já andou mais alto, um pouquinho mais alto que isso, já andou um pouquinho mais baixo que isso. Futuros americanos também próximo da estabilidade, com 0,07 para baixo, 0,2 para cima, entre o Nasdaq, o S&P e o Dow Jones. Então, indicando uma abertura no máximo levemente negativo, né? No máximo levemente negativo, ficou estranho, mas na pior das hipóteses, levemente negativo pro pregão daqui. Ontem nós tivemos um início também negativo no pregão, na parte da manhã, e a maioria das empresas aí acabaram indo para o campo positivo à tarde e no fechamento. Destaque para uma boa alta da Vale ontem, e algumas outras aí também tiveram bom desempenho. Colmeia desejando bom dia, o Arnaldo Requena, bom dia a todos, que Deus nos abençoe. É isso aí. Então, sem muita filosofia hoje, eu não pensei em nada muito específico para hoje, para nossa filosofia financeira. Então já vamos direto aí para os gráficos e para as perguntas dos amigos, convidando a todos a participarem, por favor, sintam-se à vontade, fazer comentários, perguntas, pedirem papéis e cenários. Como eu sempre digo, eu costumo comentar cenários e não papéis específicos, né? Mas no que a gente puder ajudar. O Arnaldo falando que eu sou um incomparavelmente bom. Deve ser minha voz de locutor de motel do interior. Já pedindo desculpas aos amigos que eu continuo rouco. Então minha voz costuma ficar pior na parte da manhã ainda, apesar de eu fazer aquecimento e tudo mais. Espero estar substituindo o Collor à altura. Por favor, sintam-se à vontade. Quem quiser pedir um papel, fazer algum comentário, fazer alguma crítica, fazer algum elogio, o espaço é de vocês. Vou direto aqui para o gráfico. Esse daqui é o mini índice, né, que já abriu, que é o WIN-M13, nesse exato momento com 0,18 de negativo. Desenho muito parecido com o Ibovespa, né, apesar de em outros valores, mas após uma perna de queda, achou um fundo aqui na região dos 53 mil pontos. Já tivemos a primeira perna de alta, onde encontrou a resistência dos topos anteriores aqui já testados em torno dos 56.850. Se a figura tiver pequena ou não tiver dando para enxergar número aí, aumenta o zoom do navegador. Quem usa o Internet Explorer, é uma lupazinha ou uma lupinha que tem na parte inferior direita, fica mais tranquilo de ver aí para quem não está enxergando. Então, voltando, achou uma resistência em torno dos 56.500, 56.600, recuou até um fundinho aqui anterior, um fundo intermediário que também já tinha sido formado por uma mínima anterior, nos 54.200, e aparentemente achou aí um caminho de leve alta. Já está aqui no quinto dia, sexto dia, já fez 5 dias de alta e hoje está mais deu um início negativo, mas esses 5 dias de alta foram com candles de indefinição, foram dias de indefinição. Não tivemos um dia tão direcional no mini índice. Geralmente esses dias de indefinição ganha quem opera volatilidade e não quem opera a tendência, mas é assim mesmo. O mercado ainda está um pouco inseguro aí no geral, né? Uma visão geral. As médias ainda teoricamente aqui estão alinhadas negativamente, né? Da maior para menor
agora que a média mais curta está cruzando a média, né? Ou seja, só falando em números, a média de 5 aqui está cruzando a média de 21 hoje praticamente, mas já teve um cruzamento ascendente e um cruzamento descendente, confirmando essa tendência lateral de curto prazo aí no caso do mini índice. Só mudaria esse cenário negativamente com a perda dos 54.260, 250 aqui, ou com a superação lá dos 56.700, 56.700 e um pouquinho, sendo que a próxima resistência após esse patamar ficaria só lá nos 60 mil pontos para o mini índice. As bandas estreitando, o índice vindo de baixo para cima, cruzando a média de 21 aqui no diário, com as bandas de Bollinger estreitando, prenunciando alguma movimentação forte aí, lembrando que o mercado se movimenta entre contração e expansão de volatilidade. Indo para o Ibovespa, o comentário é muito parecido, como eu disse, só mudam os números, né? Ibovespa achou aqui um fundo na região dos 52.450, deixa eu ver, olhar o número, na mínima 52.390 de mínima e 52.882 em fechamento, né? Então entre 52.882 e 52.391, 398, nesta região achou um fundo, já testou duas vezes esse patamar em 2 dias diferentes, como comentado ontem, tivemos 2, fechou fora, fechou dentro aqui, até que o segundo efetivamente funcionou, deu uma paradinha para pensar na média de 21 e foi testar a banda superior de Bollinger, voltou, testou a média de 21 agora como suporte e volta a ter uma movimentação mais positiva aí nos últimos dias, mas tanto num prazo um pouco mais, no prazo curtíssimo, continua de lado com suporte em 54.346 e a resistência numa faixa ampla aí de entre 56 mil pontos e 56.300, 400 mais ou menos. Essa é a barreira a ser vencida. Após a superação da máxima aqui da tentativa nos 56.800, próxima parada só lá nos 60.000, 59.500 pontos e depois lá em cima nos 62.000, 63.000 pontos. Num prazo um pouco maior, olhando um prazo um pouco mais longo, a região dos 52.000 continua sendo um forte suporte, já testado anteriormente nessa congestão anterior, e a região lá dos 62.000 pontos continua também tendo uma forte resistência, já testada 2 vezes. Fora isso, temos resistências intermediárias nos valores já citados, aí em torno dos 57.000 pontos, e nos 60.000 pontos também algumas resistências intermediárias de longo prazo. Como comentado ontem, o OBV aqui, né, que é um indicador que eu uso para índices e ações mais líquidas, já apresenta uma divergência de fundo, né, já está desde este ponto aqui, tivemos um fundo mais baixo, mas o OBV só fez fundos mais altos, então seria uma divergência de indicadores, que é só uma indicação, né, de que a coisa não pode não ser tão feia como se encontra, mas o fato é que 52.500 pontos é um ponto decisivo aí para o índice. A perda desses 52.000 pontos seria bem ruim num prazo um pouco maior. A superação dessas resistências intermediárias citadas anteriormente indicaria o caminho do bem aí para os comprados, né, em rumo ao topo lá de, deixa eu ver a data aqui direito só, rumo ao topo de 2012, lá na zona dos 69 mil pontos aproximadamente. Se alguém tiver algum pedido, algum comentário a fazer, por favor, fiquem à vontade, senão eu vou seguindo aqui a minha rotina, comentando algumas ações aí que chamaram atenção tanto positivamente quanto negativamente. O Arnaldo Requeno perguntando o que é o ABV. OBV, On Balance Volume, seria um saldo de volume,
o do Granville. Joseph, se não me engano, Granville. Esses algebrismo é o seguinte, o ABV tem sim. O ABV é saldo de volume. Ele pega um número, vamos dizer assim, né, que é acumulativo para começar, e ele pega o volume e soma ou subtrai, né, do saldo, de um saldo, se a movimentação do dia foi negativa ou positiva. E se for positivo, ele soma o volume do dia, se for negativo, ele subtrai o volume do dia, e isso ao longo do tempo traça essa linha que você está vendo, e ele diz que se presta tanto a divergências quanto a rompimentos de figuras, etc. Ele pode prenunciar que ele anda na frente dos preços. Se existe uma acumulação ou se existe uma distribuição, o ABV mostraria anteriormente. O problema aí é que muita gente usa o ABV para tudo, e o Granville originalmente usava para os índices ou ações muito líquidas. Porque se você pegar todo o saldo de volume, todo o volume financeiro, e só porque foi negativo ou positivo você transfere todo esse saldo para a conta geral aí, você gera alguma distorção. Mas para índice e ações líquidas ele funcionaria muito bem. Eu gosto como indicador, assim, a função dele é dar uma indicada ou dar uma pista, assim, mas não é porque ele rompeu que a ação vai romper. Às vezes acontece dele romper antes da ação. O Márcio Noronha gosta muito dele e normalmente comenta que ele anda na frente das ações. Eu gosto, para mim, matematicamente faz mais sentido o acumulação-distribuição, porque o acumulação só passa uma porcentagem, né, do saldo. Então, fechou negativo, mas fechou com candle de indefinição, ele passa uma porcentagem. Se fechar negativo, próximo da mínima, aí ele passa quase todo o volume do dia para o negativo. Então acaba gerando uma suavização na curva e pelo menos um desenho um pouco menos radical aí. O Herbert perguntando como você avalia as ações da Embraer nesse momento. Eu não avalio ações, como eu disse, eu avalio cenários, mas a gente pode olhar em Embraer, não tem problema. Eu tinha comentado ontem, a gente chegou a falar da Embraer ontem. A Embraer rompendo um topo aqui de um prazo um pouco mais longo, né? Deixa eu ver se eu tenho toda a cotação da Embraer aqui. Não tenho. Vou dar aquela puxada nas cotações do gráfico para a gente não estar falando bobagem aqui, posando de esperto falando bobagem, né? Vamos lá, beleza. Da correçãozinha aqui do Shark, que sempre acontece isso no meu computador, não sei porquê, ainda eu vou descobrir. Pronto, temos aqui a cotação da Petrobras, da Embraer, desculpa, não falei que ia estar falando bobagem aí, ó. Desde 2000 praticamente. A Embraer, depois do fundo lá de 2009, a crise de 2008 para a Embraer durou um pouquinho mais, foi até 2009. Ela entrou num canalzão de alta aqui, estou fazendo um comentário mais longo prazo. O topo dela é lá nos R$22 aproximadamente. Deixa eu ver se eu não estou falando. Aqui está dando 22,17, mas 22 e alguma coisa lá em cima. Atualmente ela se encontra em 18,90, se a cotação aqui estiver certa, né? 18,90. O fato é que já tem rompimento em gap, já tem a congestão de novo. A Embraer eu acho bem difícil de operar, né? Assim, ela não é tão simples assim de operar usando o gráfico, mas ela rompeu aqui os R$18, 18,5, 18,10, enfim, dependendo se você utiliza as máximas ou as pontas dos candles aí.
tivemos um rompimento do topo anterior, que foi, como eu disse, a cotação mais alta que ela já teve aí nos últimos 500 anos, né? Desde o topo dela é lá de 2007, né? Depois ela fez um topinho aqui em 2011 e o topo de 2012, e rompeu o topo de 2013 aqui, de março de 2013 agora. Tudo indica que ela vai testar de novo lá o patamar dos 22. Não, como você pode ver pelo desenho do gráfico, não tão simples, né? Ela grandes pernas, grandes congestões, e as congestões todas meio quase aleatórias assim, né? Rompe topo, perde fundo, rompe topo, perde fundo. Muito difícil de operar. Talvez como eu disse também para as outras, quem sabe algum setup, alguma coisa, algum sistema aí utilizando volatilidade. Teve aqui dois fechou fora, fechou dentro, que funcionou como setup, cruzamento de média, e a partir da semana passada a média de 21 cruzou aqui a média de 50, né? Desculpa, vou mudar aqui, né, para ficar mais de acordo. A média de 21 cruzou a média de 50. A gente já tinha traçado aqui uma linha de referência, né, só para tirar, mas aparentemente aí, como você pode ver pelo desenho, ela está indo testar os 22 novamente, mas ainda de uma maneira muito volátil, ainda muito difícil de operar um papel desse. Mas utilizando algum setup de volatilidade, muito provavelmente funcione, ou algum seguidor de tendência também, que costuma ser interessante. O acumulação mostrando que está entrando dinheiro no papel, apesar do volume tá sendo abaixo da média aí nos últimos tempos, alguns dias mais exagerados assim. Aqui esse retorno à média funcionou legal, né? Volume bem acima da média. O candle do fechou fora, fechou dentro, foi lá testar próximo da média de 21, um dia também de exaustão de movimento, um candle de indefinição, uma correção, testa a banda inferior de novo, e depois uma pernona de alta desde o final de abril. Ainda não tem nenhum sinal aí de cansaço, de tendência, nem coisa do gênero. Encostando na banda de Bollinger aqui, se tiver comprado e trabalhar num prazo um pouco mais curto, puxando stop para as mínimas ou um pouco abaixo da mínima, seria um bom sinal, uma boa estratégia. Para quem trabalha no prazo mais longo, olha no semanal. Como vocês podem ver, fica bem mais fácil, né, de olhar aí essas que são mais enroscadas e de trabalhar no diário. Olhando no semanal, elas dão uma boa limpada no gráfico aí, dão uma boa, acaba ficando mais clean, né, de operar. Olha como fica bem mais fácil de operar a Embraer no semanal, né? Movimentos bem claros, as médias e bandas servindo de referência, bem mais simpático do que aquela zona do diário. Não estou defendendo, estou falando que para mim, se eu operasse Embraer, eu olharia mais no semanal. Aqui, rompimento de topo, movimentação, teste da média de 21, olha que clean que fica quando a gente dá uma olhada no semanal, né? O Marcos está falando: preview, Embraer fecha acordo com a venda de 40 jatos por 1,7 bilhão. Beleza, isso daí é notícia velha, né? O gráfico talvez já tenha previsto isso. Previsto, eu não gosto de prever, mas o gráfico já tinha falado isso. A grande história é história contada de trás para frente, né? Não, mas não tem problema. Isso daí, se ela vendeu hoje, já estão sabendo disso há pelo menos algumas semanas. Então o gráfico já era para ter mostrado, né? Se a gente olhar, tá bom, ó, vendeu hoje, então vou contar a história de trás para frente, Marcos. Saiu essa notícia hoje. Olha o volume. Olha o volume da Embraer aqui no semanal. Ó, há pelo menos 4 semanas, 5 semanas que a Embraer vem trabalhando com volume acima da média.
diria eu, ousaria eu dizer, né, que desde o começo do ano, ó, 2 semanas aqui, ó, na semana do Natal, no dia 21/12, é lógico que eu não estou falando dessa notícia, mas do acúmulo de notícias. Nessa semana do Natal, a Petrobras já subiu 13,5% num dia. Um mês depois, coincidentemente, no dia 25, deve ter alguém que só negocia Embraer no dia 25. No dia 25 de janeiro, ela subiu mais 12%, congestionou e agora rompe o topo aí anterior dos últimos tempos, desde 2007 que ela não frequentava esses R$18 aí, né? Então, de novo, setup. Aqui a gente teve um rompimento, né? Aqui a gente teve uma compra de suporte, aqui a gente teve um rompimento, uma congestão, média de 21, lembrando que eu estou lendo no semanal, média de 21 encostou nos preços e aqui a gente teve um rompimento. Por que andou? Porque teve um rompimento tanto no semanal quanto no diário. Então, para quem olha gráfico e trabalha em prazos diferentes, rolou aquele famoso acúmulo aí e com certeza notícias boas. O mercado gosta de notícias boas, desde que ele interprete as notícias boas de maneira boa. É isso. Então vamos lá, pessoal, papéis, comentários. Então, enquanto vocês não se movimentam, vamos lá, comentário Petro e Vale, que corresponde a 500% do nosso índice. O mercado acabou de abrir. Vamos lá. Próximo da estabilidade, né? Aqui Petrobras no diário. Depois das cutucações, essa cotação continua errada no Shark, né? Que é do dia dos proventos aí da Petrobras, mas não tem problema. A gente faz o comentário assim mesmo. Depois do rompimento dessa congestão, já tínhamos comentado ontem, com direito a pullback e tudo, a Petrobras aparentemente, a hora que a média de 21 encostou, começou a andar para cima, vai testar de novo os R$21 aí, 20,80, R$21, e depois disso a próxima resistência é só lá perto dos 23 e 20. Tem aqui uma congestãozinha nos R$23 aqui, R$23,90 no caso. Tudo indica que está seguindo esse caminho, a acumulação já está mais positivo, as médias já estão alinhadas positivamente, né, da mais curta para mais longa, e primeira parada nos 20,80 aqui, R$21 para pensar um pouquinho, ver se vai ou não vai, e depois disso lá nos R$23. A Petrobras, depois de um período bem depreciado aqui, achou o caminho e tá menos feinho. Num prazo um pouco mais longo, que a gente também já comentou ontem, a Petrobras aqui presa nessa congestão monstra aqui entre os R$17, chegou a frequentar lá os R$16,40, R$16,50, mas uma congestão mais clara entre os R$17 e os 23, 25 aqui, né? E 25,50. Mas vamos lá fazer aquela puxada de cotação de novo, né? Sempre se não fica muito beleza, pronto. Só para mostrar a congestão de longo prazo e o desenho do OBV aqui de mais longo prazo da Petrobras para os amigos, né? A Petrobras no prazo um pouco mais longo aí, já nítido ver essa linha de topos descendentes. Essa linha já foi mais inclinada, agora está se atenuando. Eu fiz esse comentário há muito tempo no chat de estratégias quantitativas, que tinha vários fractais na Petrobras, com os topos descendentes e os fundos em linha reta.
Agora a Petrobras tentando reverter esse movimento, né, de topos descendentes, já fez um topo mais alto aqui que o anterior, está numa situação parecida, e desenhando aquele fractal que eu comentei também ontem, que estaríamos mais ou menos aqui nesse fractal. Tem tudo para subir testando esses topos aí. Então aqui é o topo de 2008, antes daquela crise. A Petrobras estava 43,50 já descontados os proventos. Tem um outro topão aqui nos 36 e alguma coisa, e a gente está aqui torcendo para chegar nos 22, né? 23, 20, precisa ver como a coisa tá feia, mas tem tudo para recuperar se não tivermos nenhuma surpresa aí. Mas a acumulação aqui mostra o tamanho do estrago, né? Desde 2009 aí, o tanto de dinheiro que teoricamente saiu da Petrobras aí só pela inclinação. Só para ter uma ideia, no topo de 2008, a acumulação da Petrobras estava em 29, não, deixa eu ver, estava 29 trilhões alguma coisa, bilhões alguma coisa, e agora está 13, né? É isso, está menos 13, esse é o resultado do estrago, mas nada que não seja recuperável. Como sempre, como os analistas gostam de dizer, no caso da Petrobras, está mais próximo de um fundo do que de um topo de longo prazo, mas os limites aí são bem estabelecidos, né? Se a gente consegue traçar um canalzinho de baixo aqui os fundos já são um pouco mais complicados, porque a partir desse momento já ficou os fundos mais ou menos no mesmo nível, né, nos 17,50 e 17,40 que eu já tinha comentado, e os topos, o último topo acabou de ser superado aí, revertendo a tendência pelo menos de curto prazo para Petrobras. Ver se tem alguma pergunta, que eu vi aqui alguém perguntando, o Pedacinho perguntando sobre Banco do Brasil. Vamos lá, Banco do Brasil. Setor de bancos também enroladinho esses últimos tempos, né? Com aumento de competitividade, limitação das margens, mas continua sendo o melhor negócio no Brasil aí. O banquinho sempre ajuda, né? O banco sempre sofre menos. Banco do Brasil teve uma congestão de topo aqui, perdeu essa congestão, né? Mais ou menos dos R$26, perdeu os R$26, formou outra congestão e anteontem, na sexta-feira, rompeu essa congestão de fundo aqui, e ontem a média de 5 cruzou de 21. Para quem trabalha com cruzamento de média, seguidor de tendência, seria um ponto de entrada ontem. A média de 21 ainda não cruzou a de 50, confirmando só a movimentação lateral. Se a gente puxar um pouquinho mais, os topos estão levemente um mais alto do que o outro. Esse topo é nos 26,20, esse topo é nos 26,80, esse topinho é 27,30, ou seja, os topos estão subindo aqui de 20 em 20 centavos. Os fundos já mais claramente com uma diferença maior. Esse fundo aqui é 20,25, esse fundo é 23,25 e esse fundo é 25,90. Após essa correção, essa perda de fundo, tivemos o toque na banda de Bollinger, formou a congestão entre 24,20, 24,25 e 25,70, e na sexta-feira rompeu esse topo com volume, um candle bem direcional. Ontem confirmou o rompimento, agora se aproxima da banda de Bollinger, se aproxima do patamar dos fundos anteriores aí nos R$26. Aqui o fundo é 25,96, mas vamos nos R$26, já voltou para essa congestão, tem tudo para testar novamente os topinhos aí anteriores e banda de Bollinger e coisa do gênero, e o objetivo do movimento é lá nos 28,60, que é o topo anterior, com várias paradinhas aí no meio, se a gente reparar bem nos topos. Prazo um pouco mais longo, os fundos principais continuam ascendentes, mas está diminuindo essa ascendência. A diferença
desse fundo para esse é menor do que desse fundo para esse, e a diferença dos topos é um pouco maior, também vem crescendo muito lentamente aí o volume dos topos. De qualquer maneira, a faixa aí dos R$ 27,00, R$ 27,50 é uma resistência importante, tanto que aqui ela testou, mas não se sustentou e logo veio abaixo desse valor, talvez para adquirir força. O fato é que desde o fundo lá de 2012, de julho de 2009, ela vem fazendo topos principais e fundos principais maiores, né? Lógico que com algumas correções, mas ela vem num desenho ascendente. Seria o caso, eu gosto, no caso de banco, no caso dessas empresas mais sólidas, trabalhar com compra em suporte ou coisas do gênero. Rompimentos sempre são mais chatos para se trabalhar nesse tipo de empresa, nas empresas maiores, mesmo bancos. Acaba sendo mais complicado trabalhar nessa. Talvez o seguidor de tendência é interessante, né? Cruzamento de média é interessante, mas rompimento só fazendo parte de uma estratégia de seguidor de tendência mesmo. Nunca é muito simpático aí. Continuando, vou dar uma olhadinha na Vale, enquanto não temos mais perguntas. A Vale, como eu tinha comentado ontem, compra de suporte na Vale, os fundos mais ou menos no mesmo patamar, entre 29,50 e 30 reais aqui. Ontem fez uma boa movimentação, com bom volume, fechou próximo da máxima. Tudo indica, no mínimo, o teste aí da congestãozinha perdida nos 31,70 e depois a resistência principal aí lá nos 36,30. Lembrando que aqui, no caso da Vale, a média de 21 é a média de 50 e o fundinho intermediário aqui e outros fundos anteriores situam-se nessa faixa dos 31,50 a 31,60. Talvez encontre aqui uma barreira aí para passar, mas se a gente olhar tanto a simetria de curto prazo aqui, tomando aqui como eixo, repetindo essa perna, ela tem tudo para fazer o teste, mas como a gente pode ver, está bem travado todo o caminho, né? Esse tipo de alargamento aqui é uma coisa bem comum no Dow Jones, mas não é tão simples de operar. Ela pode estar repetindo essa pequena perna, vai ter algumas esticadas para cima, tal, mas está bem congestionado até chegar lá no topo do ano, no começo do ano de 42 da Vale. É um caminho bem árduo aí, não vai ser tão simples para ela passar, tem muita congestão. No prazo um pouco mais longo, comentado também ontem, a região lá dos 30 reais continua funcionando por enquanto como um forte suporte, e a região lá dos 40 continua funcionando como uma resistência. Muito difícil ficar acima dos 40, muito difícil ficar abaixo dos 30. A Vale nos últimos 3 anos pelo menos, aí não tá tão fácil, tá travada dentro desses dois patamares, né? No mínimo desde 2010, coincidentemente, a Vale travada dentro desses dois níveis de 30 e 40 reais. Só para a gente fazer o comparativo aí, já que falando sobre Banco do Brasil, esse daqui é o Itaú, só para a gente comparar. Bem, esse gráfico não está. O Itaú provavelmente distribuiu provento, tem subscrição hoje, então o gráfico ainda não está ajustado. Não tem problema, vamos para o Bradesco. Não vou ficar aqui pagando mico comentando o gráfico que está com provento. Esse daqui é o Bradesco, depois de achar um topo lá, famoso fechou fora, fechou dentro, teve um imenso gap, provavelmente também de proventos, mas enfim, e depois congestionadão aqui, numa congestão claríssima, né, entre os 34,75, 34,80 aqui, deixa eu ver, 34, vamos colocar entre 34,80 e 31,40, depois dessa movimentação rompeu o último topinho aqui nos 34,
né, 33,95 e caminha lá já caminhando para o teste dos 34,80. A acumulação já rompeu esse patamar, então indicando aí que a gente pode ter um rompimento dessa congestão no Bradesco, e o próximo teste seria esse fechamento de gap aqui, gap de provento 37,20, e depois o topo lá em 38,15, 38,17. Essas seriam as boas aí do Bradesco. Só está faltando a média de 21 cruzar aqui as médias mais longas, mas as médias todas encavaladas aqui, indicando uma contração de volatilidade. Deixa eu dar um zoom aqui para a gente ver. Neste candle aqui do dia 7, rolou um tipo de uma agulhada, né? Todas as médias passando pelo meio de um candle, até andou um pouquinho, e na sexta-feira rompeu o zigue-zague para cima aqui. Ontem confirmou esse rompimento, 3 dias com bastante volume, então está entrando volume no Bradesco. Já temos um fundo mais alto que o fundo anterior, então no curtíssimo prazo a gente já pode dizer que ele está em tendência de alta. Falta só a média de 21 cruzar aqui a média de 50, e daí caso ocorra realmente esse rompimento, as médias vão ficar alinhadas, e daí os topos e fundos ascendentes e as médias alinhadas, a média de 21 apontada para cima, como já está. Então o Bradesco sai dessa congestão de não sei quantos meses aqui, desde o começo do ano praticamente. O Bradesco sai dessa congestão e entra definitivamente em tendência de alta. Como objetivo, a amplitude da congestão 31,40 para 34,70, 3,70, então 35,40 seria mais ou menos o primeiro objetivo do Bradesco em relação 37,40, 38,40 seria o objetivo do rompimento dessa congestão de longo prazo para o Bradesco, que daria mais ou menos onde está exatamente o topo anterior, que aqui está em 38,15, 38,15. Então, entre 38,15 e 38,40 seria o objetivo desse rompimento de congestão do Bradesco. Tudo indica que vai acontecer, olhando pelos indicadores, olhando a movimentação, e 3 meses andando de lado aí, preso dentro dessa congestão. É uma coisa que, para quem gosta, uma ação para quem gosta de rompimento, estaria bem interessante. Ela ficou bem presa aqui nesses últimos tempos, né? Andou bem de lado nesses últimos tempos, com a acumulação subindo. Então chama a atenção aí. Ontem eu cheguei a citar, não sei se todo mundo viu, a Oi fazendo um belo retorno à média aqui, né, que eu chamei a atenção no chat de estratégias quantitativas. Exatamente o tipo de retorno à média que a gente gosta de operar. A gente pode olhar as médias alinhadas para baixo, tendência de baixa, lembrando que quem opera rompimento estaria operando esse papel na venda. Cada teste da média de 21 e cada perda do fundo anterior seria uma venda. Olha quantas oportunidades de venda nesse papel ao longo do tempo aí, desde o começo do ano pelo menos, né? Várias oportunidades, e depois dessa longa tendência de queda, dá uma queda mais acentuada, com volume acima da média, com candle totalmente direcional. Fez um fecho distante da média de 21, exatamente o volume que a distância que a gente gosta, a porcentagem que a gente gosta, fechando fora da banda de Bollinger, exatamente na porcentagem que a gente gosta, e depois fez o fechou fora, fechou dentro e veio testar a média de 21. Lembrando que isso aqui não é tão simples, não é para faixa branca nem faixa azul, já tem que ser pelo menos um faixa laranja aí para pegar um retorno à média desse. E aqui já encostou na média de 21 de novo. Tinha comentado ontem a perda da mínima desse candlezinho. O único senão, esse candlezinho podia ter tido um volume um pouco maior assim para acentuar, mas a perda da mínima entrariam novas vendas. Então ontem fechou abaixo da mínima do candle em 14,84, né, a perda dos 4,84. Ontem fechou
4,80 com mínimo em 4,73, poderia ter aberto alguma venda. Qual que é a venda? A venda seria a tendência do papel é de baixa e você, toda vez que tem um recuo, fez um candle de definição, bateu na média de 21, a perda da mínima do candle geraria nova venda com objetivo lá no fundo. Então é o contrário do retorno à média. Eu estou comprando um recuo numa tendência de baixa, ou seja, um repique numa tendência de baixa, sendo que eu consegui pegar o repique aqui, estaria comprado aqui, e a hora que batesse na média de 21 com candle de definição, eu poderia vender o que eu comprei e vender mais um pouco, né, pela venda de recuo. Então é como estaria surfando na onda, né? Enquanto tiver descendente, toda perda de fundo é uma venda de rompimento para baixo, e toda encostada na média de 21 e perda da mínima seria uma venda de recuo, assim como numa tendência de alta a gente compra rompimentos e compra recuos e com candles em definição e rompimento da máxima. Aqui a gente vende a perda da mínima em cima dos recuos. Era só para citar um exemplo. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. O Arnaldo pedindo BRPR3, Sabesp 3, Braskem 5, Promo 4. Beleza, vamos comentar rapidinho. O Espartano pergunta: qual é o retorno em porcentagem que um bom analista técnico consegue alcançar no longo prazo? Nossa, pergunta difícil, Espartano. Famoso, vou responder que nem eu sou engenheiro, então vou responder. Depende, cara. É o seguinte: no longo prazo é uma questão de consistência, então tem a ver com você ter o seu setup e ter principalmente controle de risco, né? Eu conheço setups que é cara e coroa, é 50-50, então você tem que ter um controle de risco. Então, levantando como critério, você tem que ter quais são os critérios, né? Você tem um setup, tem um sistema, ser disciplinado para cumprir esse sistema. E então quais são os critérios? Qual é a porcentagem de acerto do seu sistema? Qual que é a porcentagem de erro do seu sistema? Quanto ganha quando você acerta? Quanto perde quando você erra? Esses são os critérios. Ao longo prazo você vai ajustando esses critérios. Então, tanto o setup, você coloca alguns filtros no setup para melhorar o acerto e aperta o seu controle de risco de acordo com o cenário de mercado. No caso se você tem um setup de retorno à média, é aquele setup que ganha de canequinha, mas quando perde, perde de balde. Então tem que ter um controle de risco mais apertado. Existem setups que tem 10% de acerto, 5% de acerto, 1% de acerto, e mesmo assim são setups vencedores. Por quê? Porque quando ganham de balde, perde de canequinha e ganha de balde. Você tem que garantir que o balde é maior que a soma das canequinhas. E no retorno à média é a mesma coisa. Você tem que garantir que a soma das canequinhas é maior do que o balde que você vai perder. Então, eu acho que no longo prazo, veja bem, o Buffett tem 25% por ano, grandes gestores americanos, a média aí dos últimos 20, 30 anos é 20%, 30% no máximo, talvez um ano ou outro, um ano mais positivo, as pessoas têm um pouquinho mais do que isso, mas sempre lembrando que o retorno, muito retorno significa que você está também correndo muito risco. E dependendo da sua quantidade de grana, é muito fácil você ter 10 mil reais e transformar em 20. Mas é muito difícil você ter 10 milhões de reais e transformar em 20 milhões. Então tem muitas variáveis aí. Eu sempre costumo comentar no chat de estratégias quantitativas que depende do tamanho do seu dinheiro, do seu apetite do risco, quanto você aceitaria perder, quanto você tem de dinheiro e quanto você se dedica ao mercado, quanto você pode acompanhar. E lógico, do seu sistema, né? Não dá pra gente achar. Eu diria que hoje em dia, eu vou falar pra mim, se eu tivesse conseguindo em torno de 20, 30% ao ano, eu já estava bem satisfeito, assim. Eu saberia que eu não corri tanto risco. Se eu tivesse fazendo 60% ao ano,
talvez eu já começasse a ficar um pouco mais preocupado, mas isso daí seria já quase teria que analisar a empresa junto, eu teria que ter acertado boas empresas, bons setores, teria que ter analisado algum cenário econômico. Agora, só com análise gráfica, que nem você está falando, só com análise técnica, o que eu costumo dizer é: todo analista técnico razoável, para o cara falar assim, não, eu sou um bom analista técnico, que nem você está falando aí, tem que pegar 50% de um movimento, no mínimo. Então 50% do movimento é no prazo. Se a gente está olhando no prazo diário, fez uma perna de alta, quanto mede essa perna de alta? 5%. Um bom analista técnico teria que ter pego 2,5% desse movimento. Metade do movimento seria, não vou falar o padrão, mas seria o mínimo aceitável aí para um bom analista técnico pegar de movimentação. Se você pegar uma longa perna, tanto de alta quanto de baixa, um analista técnico bom, um cara que tem um sistema, que sabe filtrar a ação, tem que ter pego metade daquele movimento. Menos do que isso não dá para chamar nem de analista técnico. Menos do que isso não pode nem contar para os outros, nem para a mãe. O Marcos está perguntando por que a Directa não ajusta os gráficos em relação aos proventos. Então, às vezes ajusta, às vezes não. O que acontece, que nem no dia do Itaú, é que hoje, né, como foi hoje distribuído, hoje não está ajustado. Amanhã já está. O ideal seria ter um botãozinho. Se quer ver o gráfico ajustado ou não, né? Muitos programas de análise técnica já tem isso. Mas vamos aí colocar como sugestão para o pessoal colocar um botãozinho de ajuste dos proventos ou não, né? Porque tem gente que usa gráfico ajustado, tem gente que não usa gráfico ajustado, então a gente pode ter um botãozinho, ajustar ou não ajustar. Vou deixar aí para o pessoal como sugestão. O Espartano falando, valeu, obrigado. Se deu para entender, se não, pode continuar que a gente pergunta. Então, já que o Arnaldo perguntou aqui, eu vou fazer, só para terminando, né? Já estamos falando aqui há quase 50 minutos. Eu vou falar rapidamente aí dos papéis que o Arnaldo pediu, e daí a gente encerra por hoje e volta à noite, lembrando que tem os programinhas da tarde aí. Mas vamos lá. Primeiro, BRPR3, BR Brasil Properties 3. Eu tinha dado umas olhadas no papel, estava bem interessante. Parecido com o gráfico do Bovespa, né? Desde o começo do ano fazendo uma perna de baixa bem alta, uma perna de baixa, topos e fundos descendentes, médias apontadas para baixo na ordem, achou um fundo ali no meio de abril e agora trabalha numa tendência lateral entre 22,50 e 20,60. Alguns patamares intermediários aqui, chegou a fazer um novo fundo lá nos 20,90, 20,88 aqui, né, ameaçando fazer um pivôzinho de alta no diário, só efetivaria 22,50 em fechamento e 22,75 aqui de máximo e mínimo. As bandas bem estreitas, horizontais, a média de 5 já costurando a média de 21, confirmando a tendência lateral, a média de 50 se aproximando, momento de decisão por um prazo um pouco mais longo aqui, só melhora a visão acima dos 22,40, 22,50, mas mesmo superando esses patamares aí, logo já tem os 23,20, 23,25 que seria o fundo anterior aqui, pode ser que encontre algum tipo de resistência, superando esse patamar, nova resistência, topo da congestão em 24,50, 24,70, aqui depois lá no topo do ano em 26,65, 26,65. Vem numa tendência de baixa, lateralizando, a superação dessa congestão consolidaria essa congestão como uma congestão de fundo e levaria o papel a entrar em tendência de alta no diário. Num prazo um pouco mais longo, né, só como eu sempre gosto de comentar, tem uma congestão longa do lado de cá. Se a gente olhar para o lado da simetria, pode estar repetindo essa congestão nesse mesmo patamar de preço. Olhando aqui a congestão anterior, a diferença é que a congestão anterior foi entre 21,40 e 24, e aqui a gente está entre 20 e 60 e por enquanto 22,40, 23 reais aí
que seria exatamente a linha de vibração da congestão anterior. Não tem muito o que fazer, mas é um papel relativamente, entre aspas, simples de operar, por dar pista, né? Quando ele perde fundo mesmo, quando ele rompe topo mesmo. Fica bem claro a movimentação dele entre tendência e lateral, né? E entre tendência e acumulação ou distribuição. Então é um papel interessante para se operar no gráfico aí. É bem mais simples do que eu comentei. A Embraer já precisa ser uma coisa mais semanal, anda um pouquinho mais de leve. Como todo setor, né, tá mais enroscado aí para o setor de construção, de incorporação, enfim. Mas só para reforçar, desde o começo do ano, topos e fundos descendentes, médias alinhadas, vem tendência de baixa e agora aparentemente fazendo uma congestão aqui. A perda dos R$20, R$20,50 seria negativo, né, que é próximo da banda inferior de Bollinger e dos fundos anteriores aí, e a superação dos 22,40 seria um cenário mais positivo para BR Properties. Lembrando, várias resistências intermediárias no caminho aí para chegar lá no topo de 2012, de outubro de 2012, nos 27,60. O topo de 2013 é 26,70, né? Muito próximo, né? O topo, então essa região aqui 26,70, 27,70 acaba funcionando como uma resistência principal. Aqui a gente tem algumas poucas resistências no caminho, mas nada que seja assustar. O rompimento dessa congestão de fundo, como ela tem R$2 praticamente de amplitude, a priori elevaria o preço R$2 para cima. 24,50 seria então coincidentemente o topo dessa congestãozinha, que faria uma simetria perfeita, vamos dizer assim, com um eixo nessa região, ela fazendo um fundo duplo, ou enfim, tem né, essa região aqui dos 22,50, 22,80 funcionando como resistência, e ela viria testar o topo nos 24,50, 24,80, que ficaria até simetricamente interessante, uma alternativa simétrica, essa palavra que eu queria achar, ficaria interessante aí. Então, o primeiro operar o rompimento aqui da congestão de fundo, né? Para quem não gosta de operar rompimento, teria que ter comprado próximo do suporte aqui na banda inferior de Bollinger, próximo lá dos R$21, 20,80, R$21 aqui embaixo. Já teria comprado, para quem gosta de comprar em suporte com um stop barato, né? Stop mais próximo. Tô falando que seria nessa região, né? Quem comprou poderia comprar esse candle em definição, superação da máxima, já teria comprado semana passada e com objetivo no topo dos 22,50 já poderia estar vendendo. A próxima do Arnaldo, Sabesp 3, deu uma escorregada ultimamente, né? Todas as de saneamento. Também é uma empresa que possa para a gente operar num prazo um pouco mais longo, né? Tem longa tendência de alta, é uma boa empresa, mais enrolada ultimamente aí pelo menos no gráfico, né? O gráfico ficou um pouco mais feio aí nos últimos tempos. Depois desse ponto, essa perda em gap com volume alto, engatou uma quinta para baixo aqui, as médias alinharam negativamente falando, e agora aparentemente achando um fundo, mas ainda nenhum setup de compra, a não ser hora que, né, nos últimos tempos o mercado considerou que a faixa dos 24,50, 25 aqui, 24,60, vamos ver certinho, 24,60, 24,85 é o que seria considerado barato para esse papel, porque toda vez que chegou, pelo menos nos últimos tempos aí, desde de setembro do ano passado, quando o mercado considerou que esse seria um preço barato para esse papel, agora entrou compra, já está no segundo dia de alta, o mercado considerou 25,50 como barato para o papel.
nessa formação aqui, esperar a média de 21 chegar perto do preço. Se tiver algum candle de reversão e a perda do candle de reversão seria uma venda, mas vender Sabesp realmente é complicado, o fundo não está tão longe assim, não seria uma relação risco-retorno tão interessante, mas de qualquer maneira a média de 21 aqui e o fundo anterior funcionaria nos 28,30, funcionaria como as próximas resistências. Olhando esse conjunto de candle aqui, pode ter aquela famosa linha de contra-ataque, né? Mas já vem três candles aqui bem negativos, fechando próximo da mínima, e ontem a gente teve uma reação com volume acima da média, então poderia chamar atenção. Para quem trabalha no prazo muito curto, a superação da máxima de ontem, que nem está acontecendo hoje, a superação de R$ 26,90, R$ 27, pode trazer os preços para próximo da média de 21, mas como eu disse, a média já está muito próxima, a média está em 27,65, né? Então seria assim muito ajustar, né, 2% praticamente assim de comprar a superação da máxima para chegar na média. Eu não acho tão interessante assim. Seria mais interessante esperar algum candle de reversão próximo da média de 21, perder a mínima do candle e daí sim vir buscar ela no fundo. Teria mais a ver aí, pelo menos num prazo um pouco maior. Aqui seria muito arriscado para pouco ganho, né? Ajustando aquela relação risco-retorno, não estou vendo tão interessante. No prazo um pouco mais longo, para a gente olhar, tem um topo anterior aqui nos 30,20 e depois achou resistência lá nos 31,50 aproximadamente. Então também uma congestão zona de topo, né? Olhando graficamente aqui mais de perto, ela é mais enroscada de operar. Talvez outra que, se olhar no semanal, seja mais interessante, fique mais fácil de operar ela, lembrando que no semanal os valores são mais amplos, né? Tanto de stop quanto de ganho, quanto de movimentação, os valores são um pouquinho maiores do que no diário. Acho mais complicado, mas é só uma opinião, então não quer dizer. A próxima que o Arnaldo comentou, Braskem e Pomo, o Leilson pedindo para virar GGBR. A gente olhou ontem, mas tem problema, olhamos hoje de novo. Então, pela ordem, Braskem, Marco Polo e GGBR. Primeiro, Braskem. O Braskem tinha tido uma movimentação interessante, né? Ficou enroscada há bastante tempo aqui. Desde o final do ano passado ela vem de lado. A partir desse momento, a acumulação já indicou a entrada, como vocês podem ver aqui, pela entrada de volume. Depois de uma tendência levemente descendente aqui, fez um pivô de alta, fez um zigue-zague para cima com rompimento, com direito a pullback, agora está aqui pensando no que vai fazer após o rompimento do topo. Se a gente olhar o topinho anterior aqui de Braskem, né, seria quase o topo da congestão, né, que ela está de longo prazo. Depois dessa movimentação, essa seria então a próxima parada nela lá nos 18,70, mas essa congestão aqui com topo nos 16,60, entre 16, né, que seria 16,20 e 16,60, ela ficou bem chatinha aqui, né? Olha que desenho, ela faz uma perninha de baixo, dela perde o fundo, congestiona, fez uma perna de alta. Então ela tá bem chatinha, é outra que tá bem chatinha, mas a partir daqui desse fundo, as médias alinharam para cima, né? Usou aqui aquela compra de recuo que eu falo, fez um candle quase totalmente fora da banda de Bollinger, fechou fora, fechou dentro, os preços vieram testar a média de 21 de novo, candle negativo, candle de indefinição, superação desse candle, então a compra já seria aqui no final de abril. Tivemos 2-3 dias positivos, um candle totalmente fora da banda de Bollinger, congestionou de lado, a média de 21 chegou próximo, candle de definição, e aqui não tivemos um rompimento tão claro, mas vem andando de lado, testando o topinho da congestão lá nos 16,60 que eu falei. Seria negativo se perdesse os R$16 aqui,
né? Seria a banda de Bollinger fechando, uma perda dos R$16 seria negativo para Braskem, indicando que ela volta para essa congestão, né? Primeiro testando lá os 14, depois os 13 e alguma coisa, e a superação dos 17, 17,40, 17,60 aqui, uma situação mais positiva, teria uma visão mais positiva para o Braskem, lembrando que ela está mais enroscadinha aí no prazo um pouco mais longo. Não é um papel também que eu ache tão simpático assim para se operar no curto prazo. Ela tem estado bem enroscado com movimentos mais amplos aí. Então, lembrando, swing trade, né? Pega os swings aqui. Então tem que ser entradas rápidas, entradas parciais, saídas parciais. E movimentos, ela tem uns movimentos mais erráticos. Ela fica congestionada de lado, dela rompe uma carreira para cima, daí fica de lado um tempinho. Então lembrando, rompeu, congestionou, já tem os limites da congestão, rompeu para baixo, vende, rompeu para cima, compra. Ou alguma compra, no caso aqui, setup de suporte ou recuo. Não está muito simpático para operar Braskem há muito tempo, né? Não tá, talvez no semanal que nem as outras, mas para quem faz leitura candle a candle aqui, tem que usar as bandas de Bollinger, tem que usar a média, fica tendo que suar muito frio, muito trabalho para pouco rendimento, né? No caso da Braskem. A outra que pediu, Marco Polo, Pomo 4, uma ótima empresa, né? Basta ver o gráfico, mas depois de subir tanto tempo ela deu uma cansada, né? Tá pensando aí o que fazer no topo. Continua sendo uma boa empresa, achou um suporte na região aqui, mais no curto prazo, deixa eu dar um zoom aqui, achou um suporte na região dos R$13 e agora lutando contra a região dos 13,70, 13,80 aqui, tentando romper esse fundinho. Simetricamente falando, ela tem tudo para romper esse topo aí nos R$13,80, R$13,70, como já ameaçou fazer aqui, mas ainda está brigando nessa região, né, do topo do W aqui em 13,85. Romper nessa região, ela vem testar novamente o topo em 14,60 aproximadamente, que é o topo dela aí dos últimos tempos, né? Vamos dar aquela olhadinha. É isso aí, é o topo histórico dela. Então o topo histórico dela em 14,60, dá aquele recuo para descansar, as médias cruzando. Aqui a média de 21 cruzou a média de 50, a média de 50 fica no horizontal, mas agora já deu uma melhorada, a média de 5 cruzou a de 21 e já está cruzando a de 50, a média de 21 horizontal. Lembrando que dos critérios, fundos no mesmo patamar, os topos no mesmo patamar, enquanto não romper esse topo dos 13,80 aqui, ela está numa tendência lateral aí, depois de um longo tempo em tendência de alta. Nada que afete a tendência de alta dela de longo prazo aí, mas assim como nesse período aqui de maio até de maio a julho do ano passado, né, ano passado, ela também deu uma realizada, deu uma congestionada de lado, e depois do rompimento do topo da congestão, ela engatou aqui uma quinta e foi embora até saiu aqui dos R$9 e chegou aqui nos 15, 14,80, que é o topo anterior. Aparentemente deu uma descansada de novo, repetindo exatamente um padrão muito parecido, né, que é essa das arrancadas aqui, uma leve correção, e aqui é de novo uma leve correção. Vejo com muito bons olhos a superação dos 13,80 aí no caso da Marco Polo. Lembrando que o topo dos 14,60, 14,70 aqui, deixa eu ver só para ver, 14,60 é uma próxima resistência a ser vencida, mas o começo da movimentação é no rompimento dos 13,80, 13,85. Já comentada todas as do Arnaldo. E agora a última, para a gente já encerrar, já estamos falando há 1 hora e 5 minutos aqui, eu falo muito mesmo, desculpa pessoal. Gerdau, GGBR, setorzinho apanhando pra caramba ultimamente, né? Desde o começo do ano aí, saiu dos 19,50 e chegou nos 13, aparentemente achou um fundo. Como a gente pode ver aqui, fechou fora, fechou dentro, é um setup que funciona mesmo em tendência de baixa, né? Aqui a gente teve
apesar da distância da média não ser tão grande como a gente gosta nos retornos à média que a gente faz lá no chat Estratégias Quantitativas, aqui a média de 21 ficou lateral, serviu de suporte, mas logo já perdeu 6 dias de queda. Um novo fechou fora, fechou dentro. Ontem eu não sei se eu comentei isso, acho que devo ter comentado, fechou fora, fechou dentro, compra na máxima aqui acima dos 13,73, 13,75, a compra teria se dado ontem e o objetivo é a média de 21, lembrando que numa tendência de baixa a média de 21 tende a ficar descendente, então o objetivo vai caindo ao longo do tempo. Fora isso, tem aqui a resistência do topo anterior nos R$14, a superação, então teríamos uma compra de retorno à média na superação dos 13,70, teríamos uma resistênciazinha aí no fundo em R$14, R$13,95, R$14, mas a superação desse fundo seria bem positiva, indicaria a busca da média de 21, que hoje está em 14,60. Já dá já é um ganho bom para o retorno à média para uma que está em tendência de baixa. Lembrando que ela, depois da perda dessa congestãozinha, dessa leve canal de alta, ela engatou uma tendência de baixa mais forte aqui desde o começo do ano, assim como todos os papéis do setor. Está em tendência de baixa, médias alinhadas para baixo. Isso aqui eu diria que só muda se a gente tiver uma perspectiva simétrica, ou seja, ela vem testar o patamar dos R$15 lá em cima, mas continua congestionada. Só compra em suporte e retorno à média, aqui apostando numa reversão, ou no caso bate na média de 21 ou na banda superior de Bollinger e vem para baixo. Por enquanto continua em tendência de baixa. Aqui no máximo nós tivemos topos no mesmo patamar, ameaçando ficar lateral. Tivemos a perda do fundo dela aqui, né? Os fundos continuam descendentes, então ela continua descendente. O acumulação e distribuição continua caindo, continua fazendo fundos e topos mais baixos. Realmente não está num bom momento, no cenário não está muito simpático para as empresas aí de siderurgia, de metalurgia, enfim, o setor aí de commodities não está tão simpático. De qualquer maneira, aqui seria uma possibilidade, o setup de retorno à média, como eu já comentei, lembrando que ela pode estar batendo aqui nesse fundo anterior e pode voltar a cair, que seria simplesmente seguir o caminho, ou se ela tiver se for um repique um pouco mais forte como foi o anterior, ela pode vir buscar a média de 21. Acho que nada mais a falar, não tem muito mais o que comentar no quesito, a não ser quem quiser operar na venda, bateu na média de 21, candle de reversão, bateu na banda superior de Bollinger, candle de reversão, tudo isso pode ser indicação de novas vendas. Não temos mais perguntas, eu já estamos falando há bastante tempo, cansar vocês aí, eu vou falar a semana inteira. Acho que é isso aí. Se tiver mais alguma dúvida, por favor, me manda aí, senão a gente vai encerrando agora. Hoje às 3h30 da tarde tem o chat de long and short do Roxo, muito interessante, mesmo para quem não faz long and short, é uma boa, um bom assunto para conhecer. E no final da tarde a gente faz outro bate-papo de encerramento, de fechamento do mercado. Eu agradeço a presença de todos, tenham todos um bom dia, bons trades e juízo todo mundo, controle de risco e operar tendência. Valeu Arnaldo, valeu Espartano, valeu Leilson, valeu Marcos, valeu Pedacinho, valeu Colmeia, valeu todo mundo aí. Obrigado, até mais tarde. Um abraço a todos.